Olá pessoal, boa tarde a todos. Vamos entrando. Essa live vai estar salva para você assistir depois, que não pôde assistir nesse momento. O nosso tema hoje será contrato, né? Que é um tema bem persistente, que muitos já me pedem para poder estar falando. Vamos entrando, pessoal. Boa tarde a todos. Nosso tema de contrato. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Pegue Monte, a vida é uma festa, com certeza. Karine, Alzineia, seja bem-vinda. Bom, nossa live de hoje é contrato, né? Vou falar um pouquinho para vocês poderem estar compreendendo sobre isso. Ei, Naná, boa tarde, seja bem-vinda. Luzinha, chegando aí, meninas, vamos chegando. Dream Festas. Ei, Sheila, boa tarde. Ei, meninas, vamos entrando. Tive um pequeno atraso hoje, mas corri bastante, cheguei. Vamos lá. Bom, vou falar sobre contrato, né, que é algo que, sim, bem persistente, que a maioria de vocês tem algumas dúvidas, me pedem, né? Só que você precisa compreender que, normalmente, um contrato, ele precisa ser feito como que eu posso te dizer? Vamos começar lá do começo, que eu tô meio agitada hoje, desculpa. Bom, o contrato, ele serve para você se respaldar sobre qualquer dano, qualquer problema que venha a ter em cima do seu material, né? Serve para você, de repente, receber uma peça quebrada, para poder criar um vínculo com o seu cliente, para ele poder cumprir certinho com o que foi combinado, para o seu cliente ter a certeza de que você vai cumprir com o que você combinou. Eu, particularmente, como eu sempre falo, eu sou um ponto fora da curva, né? Eu sempre falo que a minha palavra ela tem que valer mais do que qualquer papel assinado, mas seria muita responsabilidade minha falar para vocês para não fazer contrato, né? O contrato ele é necessário, sim, para esses pontos, para respaldar vocês com relação à quebra de peças, a não devolução de material, que você pode estar discriminando lá a forma dos dias que precisam ser entregues, a data de retirada do material da sua loja. Caso não seja entregue, vai gerar tal multa, né? Porque você pode estar colocando, a partir do momento que vocês entraram num acordo, que todo contrato ele tem que ser de comum acordo entre ambas as partes, né? Então, você precisa colocar tudo discriminado e fazer com que o seu cliente assine e você vai assinar, né? Você fica com uma via e ele vai ficar com outra. É importante lá no contrato você discriminar todo o material, todas as peças, tudo que o seu cliente está levando, né? Para na hora da conferência tá tudo ok e poder estar na hora da devolução, né? Poder estar tudo certinho e caso tenha algum extravio, alguma quebra, você está cobrando do cliente, né? Bom, pessoal, hoje só lembrando que a live de hoje é sobre contrato e eu gostaria que vocês me enviassem as dúvidas de vocês todas pelo direct, que a live de amanhã vai ser direcionada às perguntas que eu vou receber por lá, tá? Então, eu vou selecionar as perguntas que vocês vão estar me enviando pelo direct e amanhã eu vou fazer uma live exclusiva com essas dúvidas de vocês, tá, pessoal? Pra gente poder ter tudo divididinho em cada live sobre um assunto para ficar mais coerente dentro do que a gente tá falando. E amanhã vai ser uma live livre, né? Porque eu vou estar respondendo as perguntinhas persistentes às dúvidas de vocês. Então, manda para mim por direct que eu vou responder as que estiverem lá. Tá combinado assim? Bom, então, o contrato ele precisa ter todos os documentos do cliente, precisa constar a sua parte. Caso você seja uma pessoa que não é uma pessoa jurídica, né? Caso sendo a pessoa jurídica, você vai colocar o nome da sua empresa, todos os seus dados, os dados da sua empresa e você como responsável, caso você que assina pela empresa.
Sendo o CPF, você vai colocar todos os seus dados com seu CPF, porque vocês precisam ter em mente essa separação, né? Eu observo também que gera muita dúvida com relação a CPF e CNPJ. Você, CPF, você é pessoa física, né? Você tem o CNPJ, a sua empresa, onde tem a parte jurídica da empresa. Então, você vai estar respondendo, você, CPF, vai responder pelo seu CNPJ, né? Isso aí é algo que custou um pouquinho entrar na mente, mas quando você consegue compreender isso aí, facilita também. Bom, normalmente você também precisa colocar lá no seu contrato sobre rescisão, né? Porque pode acontecer de você precisar cancelar o material com o seu cliente, né? Isso ninguém tá livre de qualquer imprevisto. Deus me livre e guarde, acontece um problema e você perde o material ou sei lá, você é furtado, alguma coisa acontece e você não vai poder cumprir com o contrato no seu cliente. Então, você precisa ter essa cláusula falando sobre rescisão. E também uma parte dessa cláusula falando sobre rescisão do seu cliente, né? No caso, a gente como vai fazer, se a gente fizer a rescisão, normalmente a gente, né, que a gente está prestando o serviço, a gente tem a obrigação de devolver esse dinheiro todo, né? Acho que isso é inquestionável. Se você foi contratado para um serviço, isso a gente viu muito na pandemia, né? Você foi contratado por um serviço e aconteceu do cliente de você precisar cancelar. A pandemia foi outro caso que eu vou explicar também isso para vocês. Você precisou cancelar, você tem a obrigação de devolver todo o dinheiro para o seu cliente, porque você não está cumprindo com o que você combinou. Já o cliente, se ele for cancelar, normalmente ele perde uma multa, né? Ele perde uma coisa porque você já disponibilizou aquele material para aquela data, deixou de pegar festa, deixou de pegar outro compromisso porque estava disponibilizado para ele. Aí a situação é um pouquinho diferente. Bom, a parte jurídica, exatamente, eu não sou advogada, né? Então, isso não cabe eu estar te explicando juridicamente exatamente as leis como funcionam, né? Porque minha autoridade é em festa, né? A parte de contrato que eu estou passando para vocês é algo para vocês compreenderem como que ele deve ser feito, né? O que ele vai constar dentro do seu contrato, né? Então, isso aí é mais para vocês compreenderem ele como um todo. Normalmente o ideal é você mandar fazer um contrato através de um advogado, né, que ele vai entender todas as cláusulas, vai botar direitinho. Normalmente eu disponibilizo um modelo de contrato pronto, que eu utilizo aqui na minha empresa para você poder estar editando e tudo. Normalmente esse modelinho eu deixo ele em PDF lá nos meus cursos que eu tenho, tá? Então aí é uma outra parte que depois a gente conversa sobre isso. Com relação à rescisão, a pandemia. A pandemia foi um caso à parte, né? Foi um episódio que nem era você que estava cancelando e nem era o cliente que estava cancelando. Então, automaticamente, você teria que entrar em acordo com o seu cliente ou para, de repente, deixar como um crédito para uma próxima festa, ou entrar em acordo se ele realmente vai precisar da devolução do dinheiro, que, afinal de contas, você não prestou o serviço. Então, isso aí é algo que ficou meio que acho que para cada profissional definir, né? Como eu não sou advogada, eu não tenho autoridade suficiente para estar falando exatamente o que a lei ela dispõe para a gente nesse momento, né? Então, acho que porque cada hora entrava uma lei diferente, cada hora entrava algo a mais e tirava alguma coisa e ficou aquela bagunça, né? Como para todo mundo ficou, né? Isso aí ninguém ficou livre disso. Então, eu parto do princípio de que cada caso é um caso e a gente precisou analisar caso por caso, né? Aqui eu tive clientes que eu precisei devolver o dinheiro, porque falou que não ia fazer. Tive clientes que preferiu ficar com crédito para quando resolver fazer uma nova festa e teve clientes que já remarcou a festa para nova data, né? Então, cada caso foi um caso dentro da parte de pandemia, que é algo que foge muito do contexto normal de tudo, né? A gente passou por um momento que foi um contexto assim totalmente ao avesso do que a gente já viveu até hoje. Mas em termos de condições normais de temperatura e pressão, funciona mais ou menos nesse sentido. Isso tudo tem que estar discriminado lá, escrito certinho, assinado você de acordo, seu cliente de acordo, entendeu? E
O contrato ele serve para se porventura você precisar entrar na justiça, né, para poder reaver alguma coisa, ele te dá esse respaldo porque você tem um documento assinado. Pessoal, tem alguma dúvida sobre contrato? Como eu falei, eu não sou advogada, né? Eu tenho que te passar o que eu entendo sobre um contrato, como funciona aqui a parte da minha empresa, né? De contrato, de recebimento, de cumprir cláusulas, essas coisas todas. Agora, com relação à lei, aí eu não posso estar falando com vocês. Até eu ia virar uma advogada, porque eu tinha passado na faculdade de Direito, mas eu preferi não fazer. Eu acabei desistindo e optei por empreender, que para mim foi, assim, muito melhor. E aí, pessoal, tem alguma dúvida? Bom, lembrando a todos que a nossa live de amanhã, ela vai ser feita em cima das perguntas que chegarem para mim lá no direct, tá? Eu vou responder as que estiverem lá. Quem me mandar, eu vou fazer de tudo para, se tiver um monte, eu vou tentar selecionar as 5 melhores, as 5 mais persistentes, né? Porque tem aquelas que se repetem. Obrigada, Sheilinha. Aquelas que se repetem, então eu vou selecionar 5 melhores, mesmo porque o nosso tempo no Instagram ele é um pouco limitado, né? E vou estar respondendo para vocês na live de amanhã. Mas eu só vou responder as perguntas que estiverem lá no direct, tá, pessoal? Sim, no contrato temos que pôr as formas de pagamento, mas no caso o valor é 50% antes e 50% deve ser na retirada ou devolução do material. Mércia, você pede a entrada, né? Aqui, vou te falar como eu funciono aqui para você compreender, mas eu prefiro, o que eu acho assim, que é de extrema importância, você receber tudo antes da retirada do material. Na devolução não existe pagamento, tá? Mesmo porque você pode correr o risco de não receber. E desculpa, gente, e gera um transtorno isso para você. Por exemplo, aqui, dependendo da distância, que eu faço uma projeção. Por exemplo, se eu tenho uma festa que vai acontecer com pouco tempo de antecedência, a gente tem um prazo estipulado, eu recebo 50% de antecedência e 50% uma semana antes da festa. Ou no dia que a pessoa vem retirar aqui a peça, né? Porque aqui tanto os meus clientes retiram, quanto a gente faz a entrega. A gente tem esses 2 serviços aqui dentro da empresa hoje. Se a festa for um pouco mais para frente, aí eu pego 30% de entrada, aí o cliente paga mais um pouco no meio do caminho e o restante nesse processo, ou na retirada ou na entrega. Desculpa, ou na retirada, se for para entrega, eles têm que pagar uma semana antes, que também não sai material aqui sem pagar. Porque eu já tive muito problema, lá atrás, né, há 15 anos, quando eu comecei, eu não tinha essa malícia, eu não tinha essa instrução, não tinha como entender isso. E eu confiava muito nos meus clientes, né? A gente tem que confiar. Mas, infelizmente, existem aqueles abençoados que agem de má fé. Eles não querem pagar, eles mandam outra pessoa entregar que não tem nada a ver com a história. Hoje, com essa facilidade do Uber, ele manda o material pelo Uber, o Uber te entrega o Uber, ele não tem nada a ver com quem locou. Então, precisa estar atento com relação a esse pagamento. A pessoa vai chegar para você, mas eu aluguei isso, que não sei o quê, paguei todo mundo, só faltou você. Aí você vai ficar com pena e vai liberar. Gente, não libera. Uma coisa que eu aprendi, que quem quer fazer festa, ela tem como fazer o pagamento, porque ela está se dispondo a fazer aquilo. Né? A gente precisa compreender que a gente tem que dar valor ao nosso trabalho, ao nosso negócio. Quando eu entendi que eu tinha que dar valor ao meu negócio, eu tinha que dar valor ao trabalho que eu tinha, ao meu serviço, para eu não deixar mais sair esse material sem pagar, foi uma virada de chave. O cliente chegava aqui para mim, falava assim, Flávia, mas eu preciso... Aí eles pagavam, todo mundo pagava fotografia, bolo, fulano, ciclano, mas faltou você. Aí eu comecei a não liberar material sem pagamento. Falei, infelizmente, aqui não sai mais material sem pagar. Aí o que eles faziam? Rapidinho dava um jeito de arrumar um cartão de crédito para parcelar, ou arrumava o dinheiro, sempre dava um jeito. Então, a pessoa que quer fazer a festa, ela vai te dar um jeito de te pagar, né? Então, sempre quando for uma semana antes da locação, uma semana antes do cliente retirar o material, ou uma semana antes, caso você faça a entrega, entre em contato com o seu cliente, fala, conforme combinado, o restante do pagamento precisa ser feito até o dia tal. E ponto, entendeu? Isso aí você já está educando o seu cliente. A gente não pode partir do princípio que
isso deveria ser, como eu sempre falo, o óbvio ele tem que ser dito, né? Às vezes a pessoa fala, mas o cliente ele tem que saber. Só que às vezes normalmente ele contrata tanta gente que chega um momento que ele mesmo se perde com quem que ele pagou, quem que ele não pagou. Então cabe a gente relembrar ele. Às vezes muitos não agem de má fé, esquece mesmo, né? Eu tenho cliente aqui que me aluga e fala assim, Flávia, me manda mensagem tal dia para me lembrar para eu te pagar, porque às vezes não lembra. Né? Então você precisa sempre receber com antecedência. Pelo amor de Deus, não recebe nada depois, que o depois você vai tomar prejuízo. A única coisa que você vai receber depois, que é uma coisa lógica, se houver uma quebra, né? Que a gente não tem como prever as quebras caso ocorra. Mas a partir do momento que o cliente devolver o material, aí você faz a conferência e já faz a cobrança dele ali naquele momento, tá? E se você não conseguir cobrar naquele momento, dê uma esfriadinha, para receber também depois é difícil, tá? Eu falo isso por experiência própria. Então, eu sempre estou atento, deixo minha equipe toda preparada para entender isso. O cliente entregou e o cliente ele tem que sair ciente da sua empresa quando ele faz a locação, que, chegou material quebrado, a gente vai fazer a conferência, isso precisa ser dito. Você nunca pode achar que o cliente entende o seu processo de trabalho, né? Eu já cheguei de receber cliente aqui também eu alugo utensílios, né? Alugo copo, prato, essas coisas assim. Da cliente falar assim, você vai me cobrar pelo copo quebrado? Mas eu falei, minha filha, se eu não te cobrar, como que eu compro um copo para repor, para mandar para outro cliente? Não tem condições. Então, o seu cliente ele tem que já estar ciente de que se ele vai levar o material ele tem que voltar em condições perfeitas para você poder não precisar cobrar. Caso haja quebra, isso tem que estar bem claro com ele. Caso haja quebra, você precisa fazer o acerto na hora, no momento da devolução. E fica uma dica também, coloca os valores, por exemplo, de peças de louça, já discrimina mais ou menos o valor que ele vai precisar te pagar caso haja quebra, né? Porque isso é importante, que ele já vai ter ciência de que se ele quebrar aquela peça, ele vai precisar repor, entendeu? Acho que ficou explicadinho, né? Bom, pessoal, espero que eu tenha respondido, Messia. Obrigada pela perguntinha. Meninas, tem mais alguma perguntinha? Bom, espero vocês na live de amanhã. Não esqueça de me mandar as perguntas. E todas vocês eu aguardo ansiosa na segunda-feira, tá? Porque eu estou preparando uma aula muito legal. Vai ser transmitida pelo YouTube. A gente vai disponibilizar o link lá no grupo, tá? Porque eu vou fazer algo bem maior do que essa live pequenininha, que aqui no Instagram a gente tem um pouco de limitação. O pessoal que está chegando agora, eu vou deixar essa live salva, tá, pessoal? E qualquer coisa, me manda lá no direct. Tá salva, meu amor? Dani, Cris, Camilo, tá salva, vai estar salva agora, tá? Vou subir com ela agora. E até amanhã, fiquem todos com Deus. Não esquece das perguntinhas e até segunda-feira.